Estima-se que 463 milhões de pessoas tenham diabetes no mundo. Em 2019, morreram 4,2 milhões de pessoas em razão do diabetes e suas complicações. Estudos mostram que com informação, mudança de hábito e tratamento adequado, 800 mil pessoas podem deixar de morrer por diabetes nos próximos anos. E você? Vai esperar a virada do ano para mudar seus hábitos? Estilo de vida e saúde emocional. Os heróis e vilões do diabetes. Vamos virar este jogo? Vamos começar e aí quem for chegando a gente vai dando boas-vindas. Aí o Júlio vai dando boas-vindas pelo chat e eu também. Né? Vamos lá, gente. O que é a ideia do nosso encontro de hoje? Primeiro, eu quero começar agradecendo muito a Rejane e a Letícia, que elas gentilmente aceitaram o meu convite. Quando eu penso numa profissional que trate de assunto emocional e que envolva alimentação, não tem outra pessoa que venha à minha mente. Minha referência é a Rejane, porque, inclusive, ela já me ajudou muito, né? Então, eu vejo a Rejane como uma referência mesmo. Tudo que eu leio da Rejane nesse sentido é muito bom, e eu falo por experiência própria, assim, indico a Rejane de olhos fechados. E a Lê também, porque assim, confiei tanto no trabalho da Lê que até levei a Lê para a empresa, e todo mundo gosta muito da Lê, do trabalho da Lê. Então, assim, eu fiquei muito agradecida a Rejane e a Letícia por aceitar nosso convite. Então, eu vou começar apresentando a Rejane e, na sequência, eu vou apresentar nosso evento para começar a bater esse papo com elas. A Rejane é psicóloga, ela trabalha muito com transtornos alimentares, e eu acho que isso é um problema muito grave hoje em dia, e eu vejo nesse tema que a gente quer conversar hoje, que é a prevenção ao diabetes e também ao controle, quem já tem a doença, eu acho que é um fator crítico, as emoções com o controle alimentar, né? A gente sabe que é muito o hábito que está envolvido nisso. Então, eu acho que a Rê tem muito que ajudar nesse assunto, muitas dicas para nos dar, que eu creio que uma hora não vai ser suficiente. E a Lê, ela sabe a parte da alimentação como ninguém. Eu brinco que a Lê é uma nutricionista diferente de muitas que eu já fui, porque a Lê não é uma nutricionista proibitiva, ela é uma nutricionista que eu vejo ela como coerente no meu ponto de vista, que não entendo das regras alimentares, mas eu falo, a gente come bem com as dicas da Lê, e come saudável, se sente bem, e não é aquela coisa radical que você passa fome, se sente mal, sente fraqueza. Não, você come comida, eu brinco, de verdade. Né, Lê? A Lê tem uma dica que eu acho que ela vai falar durante, que eu não vou falar, mas eu adoro a dica dela, depois você fala, Lê, porque para mim é uma frase que não sai da cabeça depois que a Lê diz. Né? Então, de novo, o Instituto agradece muito essa disponibilidade de vocês duas. Assim, elas foram de bate-pronto, nem falaram, vou pensar, as duas, claro, responderam de bate-pronto. E isso me deixa muito feliz, essa disponibilidade, essa coisa de ajudar também, porque, queira ou não, é uma ajuda para a sociedade que a gente faz, a gente tem esse número restrito de pessoas, mas a nossa ideia agora é isso ficar aberto para todos, a gente deixar esse vídeo, divulgar, quem assistiu, levar para a mãe, para a avó, para a tia, para as amigas, para os amigos, né, para todo mundo assistir, porque eu acho que as pessoas têm muito desconhecimento, às vezes muito desconhecimento desse tema, de como lidar, às vezes pensa que é difícil ter um estilo de vida mais saudável, e nem sempre é tão difícil assim, né? A gente sabe que a gente, lógico que tem que ter uma certa disciplina, mas não é uma coisa impossível, né? Então, queria agradecer mesmo isso e explicar. Alguém pode me perguntar por que o Instituto Geoinforma fazendo um evento de prevenção ao diabetes? Porque ele tem tudo a ver com os objetivos do Instituto Geoinforma, sim. Dentre os objetivos sociais do Instituto, é ajudar a atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E o objetivo 3, né, o ODS 3, o objetivo 3 do desenvolvimento sustentável, é exatamente assegurar uma vida saudável,
e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, e que é algo mais importante do que a gente ter hábito saudável, né? Então, foi por isso que a gente trouxe isso como um dos temas, né? Sem contar os números alarmantes que a gente tem, como o vídeo de divulgação que a gente fez, que são assustadores, e a gente sabe que uma vida saudável pode amenizar muito isso, né? Então, eu quero compartilhar isso com mais pessoas, esse conhecimento que a gente tem, e mais ainda o conhecimento dessas duas profissionais incríveis aqui que está com a gente, vamos aproveitá-las. Como que vai ser nossa dinâmica? A gente tem algumas questões para elas dividirem esse conhecimento delas conosco, e no fim a gente vai abrir para questões. O que eu vou pedir para vocês? Conforme vocês tiverem dúvidas, quem estiver assistindo, pode ir colocando as dúvidas no chat. E aí, no final, a gente vai selecionar algumas questões do chat para que elas respondam para nós, tá? Então, a gente está aberto aí para também receber as dúvidas no chat. Então, a gente vai deixar para o final responder as dúvidas, e agora eu vou começar a fazer algumas perguntas para elas, tá bom? Então, fiquem à vontade para colocar aí no chat as dúvidas que vocês tiverem, né? Eu vou começar com uma pergunta que muita gente pode saber a definição, mas que eu acho que vale a gente entrar desde do princípio aí. Qual que é a definição de diabetes, né? Do diabetes mellitus, e não sei se é assim que pronuncia, me corrijam, né? Se estiver errada. Então, eu queria que vocês começassem com essa definição. Talvez Lê vai responder isso para nós? Oi, boa noite. Obrigada pela oportunidade, Rose. Então, a diabetes, ela se caracteriza por distúrbios metabólicos, né? Distúrbios que ocorrem no nosso corpo, no nosso metabolismo em geral, que leva ao quê? A uma hiperglicemia crônica. Ou seja, os níveis de açúcar no sangue estão elevados. E tanto que uma curiosidade que eu achei bem interessante é que a palavra diabetes mellitus, ela significa urina de mel, urina doce. Porque antigamente eles verificavam pela urina das pessoas que aparecia um monte de formiga, né, na urina, e ficavam, nossa, o que está acontecendo? E virou aquela doença da urina doce, né? É uma curiosidade do nome, né, que a gente fala. E tanto que essa síndrome, ela se caracteriza muito pela falta da capacidade da insulina exercer a sua função corretamente, né? E tanto que no Brasil, a gente está em quinto lugar, infelizmente, na prevalência mundial dessa doença, né? Tanto que no mundo, como já foi dito até essa curiosidade, 463 milhões de casos, e a estimativa para 2045 são 700 milhões de casos. Então, principalmente a diabetes tipo 2, que é do estilo de vida, a gente consegue prevenir, né? Então, é muito importante esse trabalho de prevenção, de conscientização, né, para a gente não aumentar esses números da doença. E tanto que outra curiosidade é que é a quinta principal causa de morte pelas complicações da diabetes, né? Tanto cardiovasculares quanto cerebrovasculares. Então, é algo da gente se atentar bem sobre essa doença. Então, obrigada, Rose, também pelo convite. Aceitei de bate-pronto, porque eu não ia perder a chance de fazer uma coisa boa, né? De passar informações que são importantes para qualquer pessoa, né? Até para se prevenir, principalmente do lado emocional também, que é o mais difícil, digamos assim, porque as pessoas têm que ter um certo nível de autoconhecimento, né? De saber as emoções, saber o que elas estão sentindo, porque muitas pessoas, na correria, dia a dia, nem para pensar o que está sentindo, né? Vai vivendo, né? Não tem essa paradinha. E a parte médica todo mundo vai olhar, exames todo mundo vai fazer, chegam
até a nutricionista também, dependendo do caso, mas a psicóloga é o último em casos de doenças assim que a pessoa sabe que é física, né? No caso, quando o diabetes chega a ser diagnosticado, então a pessoa pensa em tratar do corpo, mas não pensa em tratar do emocional, não pensa em tratar da mente. É como se fossem duas coisas separadas e não são, né? São coisas que se complementam. Tem que tratar como um todo, o ser humano como um todo, então as emoções fazem parte. Então, o diabetes não existe um diabetes emocional, só o emocional causando diabetes em alguém, mas dependendo de como estão as emoções, eles afetam no desequilíbrio, né, do açúcar no sangue, por exemplo, muito estresse. A pessoa, quando está estressada, ela solta o hormônio cortisol, e o cortisol tem por característica aumentar o açúcar no sangue. Então, o estresse aumenta o açúcar no sangue. O problema, se é um evento separado, estressante, esse aumento de açúcar é momentâneo, então ele volta a baixar. Agora, o problema maior é quando o estresse vira crônico, quando a pessoa está sempre estressada, está sempre preocupada, está sempre desequilibrada emocionalmente, assim, nesse sentido, né? E o que não é difícil hoje em dia, com tudo que passa, mesmo com a pandemia, né? Quem que não está estressado hoje em dia, quem que não está ansioso, quem que não está com as emoções aí à flor da pele, né? Então, aí, quando o estresse vira crônico, esse açúcar também começa a não baixar, porque o cortisol vai mantendo ele alto. Por isso que é importante cuidar das emoções quando se é diagnosticado com diabetes ou pré-diabetes, ou para evitar, quem ainda não é, evitar chegar nesse ponto. Obrigada, Rê. Lê, na resposta anterior, você falou em diabetes 1, diabetes 2, creio que algumas pessoas têm a dúvida disso, dessa diferenciação. Você pode explicar para a gente um pouquinho do que se refere cada uma delas? Sim, a diabetes do tipo 1, ela é uma destruição autoimune, né, ou sem motivo específico das células beta que a gente tem lá no pâncreas. E elas são responsáveis pela secreção da insulina. E resultando que é deficiência desse hormônio, né? E a pessoa deficiente da insulina, o pâncreas não produzir mais, ela precisa de insulinoterapia, né? As pessoas que, vou precisar tomar insulina, né? Artificial ali, né? Comprada, para poder fazer o papel desse hormônio no corpo. Né? Essa é tipo 1. A causa pode ser, a gente não sabe, né? Pode ser sem causa aparente, ou pode ser uma doença autoimune mesmo. E também a 2, ela já é bem relacionada com o estilo de vida que a gente leva, né? E então, aumento de alimentos calóricos, o consumo de alimentos muito calóricos, ultraprocessados, ricos em açúcares simples, principalmente, o sedentarismo, o sobrepeso e a obesidade também têm relação com o desenvolvimento da diabetes do tipo 2, porque o aumento da gordura corporal, ela também causa um impacto negativo da nossa sensibilidade à insulina. Então, tem uma diminuição das respostas das células beta do pâncreas, né? A essa alta carga de glicose que vai recebendo, que o corpo vai recebendo. Então, isso, né, sobrecarregando tanto o pâncreas desse jeito, leva a uma diabetes, né? Onde tem mais açúcar no nosso sangue, né? Ao invés dele ir ali para a célula, né? Porque a insulina, basicamente, ela pega ali a glicose e leva para a célula, né? O lugar dela lá, aí para fazer todo o metabolismo. Mas, quando ela fica no sangue, quando não tem a insulina para fazer esse trabalho, ela fica lá no sangue, e isso causa o quê? A hiperglicemia, né? Que é o alto índice de açúcar no sangue. Entendi. E também tem algo bem legal, que eu até lembrei para contar para vocês,
sobre essa questão, né? De quando uma pessoa sem diabetes faz uma refeição e quando uma pessoa com diabetes faz uma refeição. Quando a pessoa sem diabetes faz uma refeição, primeiramente, o nosso trato gastrointestinal, ele quebra o alimento em açúcares simples, né? Principalmente a glicose, e absorve. E ele também libera hormônios em resposta, né, à presença dos nutrientes dos alimentos. E esses hormônios avisam o pâncreas que deve liberar a insulina. E a glicose, ela é transportada pelos vasos sanguíneos para as células do nosso corpo. E o corpo avisa para o fígado que é para parar de produzir glicose. E a insulina ajuda a glicose a penetrar nas células. Isso a pessoa sem diabetes. Já a pessoa com diabetes, ela pode ter menos hormônios, esse que avisa o pâncreas que tem que produzir insulina depois da refeição. E alguns desses hormônios enviam essa mensagem e não agem de forma adequada. O pâncreas, ele já não produz insulina suficiente. E assim ele vai funcionando por mais tempo para tentar se adaptar. E há acúmulo excessivo de glicose, né, açúcar, no sangue. E o fígado, ele continua produzindo ali essa glicose. E é mais difícil para a glicose entrar nas células, né? E aí acaba os rins, né, procurando se livrar do excesso de glicose no sangue. Se tiver, né, eles querem se livrar desse acúmulo de glicose. E se tem muita glicose na urina, a pessoa vai precisar urinar frequentemente e ingerir mais líquidos. Por isso que a gente vê que uma pessoa com diabetes, normalmente, ela sente muita sede. Ela sente muita sede e vai ao banheiro fazer xixi mais vezes. Entendi. É basicamente um esqueminha, como funciona, né, a pessoa sem diabetes e uma pessoa com diabetes. A diferença. Legal, ali no metabolismo. Eu queria que a Rê, eu sei que ela tem uma explicação bem didática para resistência à insulina. Rê, você pode explicar para a gente? Lógico, querida. Então, vamos só voltar um pedacinho do que a Lê explicou. Então, como ela já falou, né, que o diabetes tem a ver com a resistência insulínica, né? Por que a pessoa adquire um diabetes? Bom, a insulina é o hormônio que permite que o corpo use a glicose ou como energia e, quando ela vem em excesso, transforma em gordura, né? E depois o corpo também, quando, sei lá, se você vai fazer uma atividade física e você está sem comer, por exemplo, essa gordura acumulada é a energia que o corpo vai usar se você ficar horas sem comer. Enquanto tem energia em forma de açúcar, né, em glicose, ele gasta a glicose. Ele só começa a gastar a gordura quando você fica sem comer por umas horas e que acaba o estoque da glicemia e começa a gastar gordura. E a insulina que faz essa separaçãozinha, né? Então, quando a gente come muito alimento, muito carboidrato, com açúcares, carboidratos simples, farinhas refinadas, pães, porque a gente fala açúcares, né, para o diabético, normalmente ele acha que é só não comer coisas doces, né, doces de açúcar. Mas os carboidratos simples, tudo que é farinha branca refinada, tipo farinha de trigo, amido de milho, eles são transformados em açúcar também. O álcool, né, quem bebe bebida alcoólica, eles também são transformados em açúcar. Então, quando a gente come muito desse tipo de alimento, carboidratos simples e açúcares, a gente eleva o nível de glicose no nosso sangue. Quando eleva, né, o nível de glicose, o pâncreas vai lá e fala, bom, ela comeu açúcar ou coisas que viram açúcar no sangue, então nós temos que mandar insulina para equilibrar esse negócio aí, o sangue dela. E ele vai corrigindo, mas só até certo ponto. Chega um ponto, uma pessoa que come muito carboidrato sempre, todo dia,
várias vezes ao dia, coisas doces ou que viram açúcar no sangue, vai ficando, esses níveis de glicose, esses picos glicêmicos, vão ficando constantes e vão virando crônicos. E cada vez o pâncreas tem que secretar mais insulina, até que a gente vai, como se fosse assim, ele vai ficando insensível, né? Porque é muito, tem que fazer insulina o dia inteiro, né? Nos picos, para ir equilibrando. Então, chega uma hora que ele não, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ele vai indo, ele não dá conta e começa a ficar insensível, começa a não conseguir mais. Não, é muita glicose, é muita insulina, começa a não funcionar mais. Então, aí que vai criando a resistência insulínica. A insulina não faz, cada vez que você come outro carboidrato, outros açúcares, o corpo tem que mandar fazer mais insulina e ele vai pedindo, ele não vai conseguindo mais dar conta. Ele vai precisando de cada vez mais insulina. E aí acaba dando essa resistência, que parece ser antagônico, né? Porque o diabético que precisa toma insulina, né? Mas é porque a insulina que ele está fabricando não funciona mais. O organismo já está insensível a isso, né? Então, o melhor modo é a gente realmente restringir, não precisa cortar de vez, principalmente para quem não é diabético ainda, ou quem tem pré-diabetes já diagnosticado, mas tem que evitar esse consumo exagerado de carboidratos e de açúcares, né? E depois a Lê vai ensinar também, vai falar que tem muitos açúcares, quer dizer, tem muitos nomes para o açúcar, né? Então, muitas vezes a gente está comendo uma coisa que a gente acha que é saudável, por exemplo, que é bom para a saúde, e que, na verdade, tem açúcar, só que ele está com outro nome que a gente não conhece. Então, aprender a ler rótulo também é muito importante para a saúde, né? Em geral, principalmente do diabetes. Sim. Então, a resistência insulínica se dá aí que nasce o diabetes, né? De tanto... Isso, lógico, é com o tempo. Agora, tem gente, quem tem mais uma predisposição genética, por exemplo, tem muitos diabéticos na família, então esse tempo pode ser diminuído para essa pessoa criar um diabetes tipo 2, né? E tem gente que vai, sei lá, vai comer açúcar e pães e massas a vida toda e vai começar a ter sintoma de diabetes a partir dos 50, 60 anos de idade. E tem crianças que desenvolvem diabetes do tipo 2 por ingestão de carboidratos em excesso e não fazer exercício físico, né? Que hoje em dia é muito comum, porque o mundo está mais perigoso também, né? Não dá para deixar as crianças saírem na rua, não dá para brincar em outros lugares sozinha, tem que ter alguém supervisionando. Então, todo mundo mais sedentário, né? Acaba ficando mais em casa, assistindo TV ou brincando no computador, celular, jogando, né? E uma alimentação mais fácil, né? Que é abrir um pacote de alguma coisa do que cozinhar alguma coisa, né? Sim. Normalmente, esses pacotes que a gente abre, eles são cheios de sal, de açúcar, de química, de corantes e de calorias também vazias. Calorias, né? Vai juntando tudo isso, então vai criando uma resistência insulínica. Então depende também muito do organismo da pessoa, da predisposição genética, né? Do emocional dessa pessoa também, se é uma pessoa mais estressada, se é uma pessoa que sabe levar a vida de uma outra forma, né? Com autoconhecimento, sabendo como lidar com as emoções. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte que eu estou ansiosa. Mais uma pergunta mais técnica, vamos falar assim, Lê, sobre o diagnóstico. Eu acho que é legal essa preocupação do diagnóstico, como que é feito, né? Hoje esse diagnóstico.
É importante também, pegando o gancho sobre a resistência à insulina, fala só um pouquinho dos sinais clínicos, né? Porque tem alguns detalhes que a gente pode perceber na gente mesmo, se pode estar acontecendo uma resistência à insulina, que são sinais como manchas atrás do pescoço, assim, umas manchas mais escurecidas, com uns risquinhos, sabe? Uma mancha bem escura, assim, atrás da nuca, né? Bem aqui na nuca, nas dobras também, nas axilas. Quando escurece muito, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. E também a desidratação, né? A sede excessiva é um ponto da gente se ligar, né? Porque a resistência à insulina, como foi comentado, ela leva não só a diabetes, mas uma gama de complicações, como dislipidemias, que são colesterol elevado, triglicérides elevado, também hipertensão, inflamação, doenças cardiovasculares, né, e outras complicações também. Né? Então, por isso que é legal a gente estar sempre se atentando, né, à nossa saúde, se atentando a essa questão. E para a gente diagnosticar uma diabetes ou uma pré-diabetes, a gente precisa fazer o exame de sangue, né? Normalmente aquela glicemia em jejum, que normalmente os médicos pedem, né? Para fazer, a gente tem que estar se atentando, né? Nesse exame de glicemia em jejum, para ver se está alterado, né? A hemoglobina glicada, importantíssimo de pedir também, porque essa hemoglobina glicada, ela avalia o grau de exposição da glicemia durante um período de tempo. Também tem o teste oral de tolerância à glicose, que é aquele, não sei se vocês já fizeram, um que você toma uma glicose, um líquido bem doce, e depois vai medindo ali a glicemia, né? Normalmente as gestantes fazem esse exame. E também ele é feito para ali como critério também como diagnóstico de diabetes, né? Então é uma gama de fatores, insulina em jejum também é importante, né? De estar fazendo esses exames, e quem fecha o diagnóstico mesmo é o médico, aí a gente entra com um tratamento certinho. Uhum. E na parte emocional do diagnóstico, quando a pessoa recebe o diagnóstico de pré-diabetes ou de diabetes, então, o que acontece no lado emocional da pessoa? Normalmente, logo que ela recebe o diagnóstico, vem uma negação, não é possível, não tenho isso, uma descrença, preocupação, aí começa a se preocupar com o que ela vai ter que fazer para se cuidar, ou já, quando não tem muita informação, já vem o medo, já acho que vai morrer disso, assim, logo em seguida, assim, em pouco tempo, né? Então, a parte emocional vem o estresse, ansiedade, e tudo isso atrapalha depois para o tratamento, né? Porque aí a pessoa recebe todo o tratamento, passa na parte nutricional também, e ela começa a não conseguir seguir, começa a burlar, porque ela fica estressada, ela fica nervosa, ela fica com raiva, tipo, por que eu fui ter essa doença? A família também, quem está perto, quem está junto, quem mora junto, também fica muito nervoso, muito estressado, preocupado, porque vai mexer também com a vida da casa toda, porque a pessoa que foi diagnosticada vai ter que ter um estilo de vida diferente, vai ter que mudar a alimentação, começar, se não faz nenhum exercício físico, tem que começar a fazer, se mexer, porque tem controle, né? Não é uma doença mortal se você se cuidar, né? Tem esses casos todos que a gente falou no começo aí de morte, né? Mas pessoas que não se cuidam. Que também, infelizmente, eu conheço vários casos de pessoas que, mesmo sabendo que tem diabetes, mesmo parece que a pessoa não acredita, né, que vai ser tão ruim assim, ou que se ela não fizer exercício nenhum, não vai mudar nada na vida dela, que o diabetes vai continuar lá, ou que é porque é tido também como uma doença sem cura, né? Eu já acredito que certos casos têm a cura, principalmente de diabetes tipo 2, óbvio,
O número 1 realmente não tem cura, mas a número 2 tem. Se já não tiver num estágio muito avançado, também, né? Se a pessoa descobre no começo e se trata direitinho. Então, uma coisa também que eu não falei antes é que o excesso de açúcar no sangue também afeta o cérebro. Então, você vai dificultar a memória da pessoa. É um dos causadores, o excesso de açúcar no sangue é um dos causadores do Alzheimer. A pessoa que tem diabetes, ela tem 2 a 3 vezes mais predisposição à depressão, a ansiedade generalizadas, né? A estresse generalizado, crônico. Então, todas essas emoções desestabilizam a pessoa, e o que causa a dificuldade delas se cuidarem. Por isso que é tão importante procurar também atendimento psicológico no caso de diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Muito bom, Regiane. Só dividindo aqui, a Lucilene compartilhou, né? Lucilene Ramos compartilhou aqui com a gente no chat, que eu gostei muito que fixa os sintomas, os 4 P's que ela fala dos sintomas do diabetes, que é poliúria, polidipsia, não sei se é assim que fala, polifagia e perda de peso, né? Que eu acho que isso é uma boa dica para quem, principalmente quem não faz exames regularmente, se tiver esses sintomas, procure um médico, né? Acho que isso é muito importante. E agora eu queria entrar numa parte que eu acho que todo mundo está esperando, que é uma parte que é a mais, talvez, a que todo mundo sabe, mas é mais difícil, que a gente precisa mudar o estilo de vida. Mas como fazer isso, né? Como a gente prevenir na prática, né? Porque às vezes a gente sabe, tenho que mudar minha alimentação, tenho que fazer exercício físico, mas e as nossas emoções? Que é isso que a Rê fala, né? Então, como a gente concilia isso? Eu acho que um primeiro ponto, que é o que a Rê falou lá no início, que a Regiane falou no início, é a gente tá aberto para buscar uma ajuda mesmo, essa ajuda emocional. Porque às vezes a gente fica num conceito que eu sei, o meu médico falou que eu tenho que comer, que eu tenho que fazer exercício, mas eu estou conseguindo fazer isso? Como ela falou, algumas pessoas entram num ritmo tipo, não faço nada, porque é uma doença crônica, né? Ela vem devagarzinho. E eu acho que é aí que está o X da questão, é a parte emocional. Como eu me preparo, como eu cuido da minha parte emocional para eu saber lidar com a parte prática de tudo isso, de prevenir essa doença, que ela é muito séria, né? A gente fala, olha todo o impacto que ela causa no corpo, por mais que seja lenta, né? Então, é um impacto que vem, ele é gradativo, mas ele é agressivo, a gente sabe que a gente tem muitos casos, conversando até com a Lucilene Ramos, que colocou esse comentário, ela é podóloga, a gente tem muitos casos de amputações por conta do diabetes. Sim. Então, assim, pode não ser morte, mas olha a qualidade de vida dessas pessoas, como não fica reduzida, o impacto na retina dessas pessoas. Então, a parte emocional, eu acho que trabalhar a parte emocional ajuda muito na mudança do hábito. Então, eu queria ouvir um pouco isso, as dicas de como conseguir cumprir essas regras práticas, porque é fácil, todo mundo fala assim, vamos fazer exercício, comer certo, que nem está chegando ano novo, minha meta de ano novo é entrar na academia, é comer certo, vou ir na consulta da nutricionista, mas não adianta só ir na consulta da nutricionista, a gente tem que seguir, tem que ter essa disciplina, né? Como isso não ser um fardo? Acho que isso que eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Eu acho que é muito das emoções e o que tem que ser feito, as dicas são ótimas, né? Eu acho que a Lê tem muitas dicas que são muito boas também, mas eu também queria ouvir essa parte das emoções da Regiane também, que eu acho que é isso que todo mundo tem ansiedade aí de ouvir e aprender como, né? Isso. Na parte emocional, quer dizer, como um todo, no tratamento como um todo, né? Primeira coisa para acalmar, porque a gente consegue acalmar muito as emoções com informações corretas.
Então, buscar informação do que é a doença, profissionais capacitados, né? Seu médico que diagnosticou, a nutricionista para te passar exatamente, né, os alimentos que são melhores para vocês. E isso já acalma muito as emoções, você ter informação. A falta de informação em qualquer doença, em qualquer área da vida, deixa a gente muito mais ansioso, muito mais nervoso, ou com muito medo. Né? Então, saber exatamente que tem controle e que tem dicas importantes, né? Se acalmar, tentar se acalmar, falando, não, peraí, eu tenho isso? Tá, então vamos ver como é que eu vou resolver. Né? Buscando informações confiáveis, e aí ir aos poucos mudando o estilo de vida, porque não dá para você sair do consultório do médico e já tá tudo diferente na sua vida. Por enquanto, quando você saiu do consultório do médico, é só a sua cabeça que está de ponta cabeça, né? Que você já está no desespero. Então, de ir começando, tá, atividade física, mas qual? O que eu me proponho a fazer? Não adianta ir no dia seguinte, entrar numa academia e começar a fazer que nem doida se você nunca fez exercício antes, né? O que eu gosto? Busca também o prazer nas coisas, né? Não adianta também você ir só por obrigação, fazer aquele exercício e dentro, na sua cabeça, você está xingando, você está com raiva, porque eu não queria estar aqui, porque eu fui ter essa doença. Sabe, as emoções influenciam muito, né, como você está se sentindo, é a famosa somatização, né? A gente fica com aquele pensamento negativo, fazendo coisas que não gostaria, não vai em frente. Então, você tem que pensar numa mudança de estilo de vida que seja para sempre. Isso não é feito do dia para a noite, mas você vai indo aos poucos e vai descobrindo o que você gosta, né? Então, começar com uma caminhada diária. Pronto, uma caminhada no bairro, ou, né, um lugar que dê para você caminhar. Ok, não precisa se matar de exercício também, é só sair do sedentarismo, pegar dos alimentos todos os melhores, procurar mais coisa natural e menos coisas industrializadas, que é onde está o maior problema nos alimentos ultraprocessados, industrializados, que é onde tem adição de muitos açúcares de vários nomes e tipos e jeitos, e farinhas e, né, refinadas, os carboidratos ruins, né? Buscar então a informação certa com a nutricionista também, alimentos de baixo índice glicêmico que são melhores para você, horários melhores, um sono bom. Sono bom é sono de qualidade, então você não precisa dormir, não é quantidade, né? Não é dormir 12 horas seguidas, às vezes, essas 12 horas você acorda de hora em hora. Isso não é um sono de qualidade boa. O sono bom, mesmo que você durma 6 horas por noite, mas que aquelas 6 horas você durma e acorde refeita, né? Acorda bem disposta, né? Isso é importante também para as emoções, inclusive. Como o excesso de açúcar afeta mesmo o cérebro, tem várias pesquisas já comprovando. Então, é muito importante. Rotina, né? Você tentar, vou mudar de vida? Tá, então vamos ver o que eu faço da minha vida, quais são meus horários de trabalho, né? Se organizar. E isso é muito importante também, você ter uma rotina dentro do que você faz, dentro do que você pode, e é a organização. Você organizar por fora, organiza os sentimentos também. A gente é uma coisa só, não dá para uma pessoa que é caótica por fora ser organizada por dentro. Então, arruma a sua casa, arruma as suas coisas, tira as coisas que são ruins do seu armário, da sua geladeira, aquilo que você sabe que vai te causar uma piora na sua condição ou que não vai te ajudar em nada, né? Tira da sua casa, não tenha, porque o estado emocional, qualquer coisa, quando a pessoa descobre que tem diabetes e começa a se cuidar e tem
tem dia que vai estar com raiva, tem dia que não vai querer ter a doença, tem dia... Então, qualquer coisa é motivo também para a pessoa ir buscar alívio em alguma coisa. E, normalmente, esse alívio vem na comida, né? É buscar o bom. A comida está muito ligada a prazer, está muito ligada ao emocional, ao carinho. Por isso que é tão difícil deixar de comer certas coisas, né? Porque a lembrança emocional dela também é muito forte. Então, da pessoa procurar ter coisas boas para ela dentro da casa dela, por isso que afeta a família também, né? Que a família também, muitas vezes, precisa também ir junto se informar, né? Também acalmar as próprias emoções, porque senão deixa o doente mais ansioso ainda, né? Então, de ser um conjunto, de ter a família como aliada, né? E não como, assim, que você vai ser o transtorno dentro de casa, porque aí ninguém mais vai poder comer certas coisas por sua causa. Então, que todo mundo se una. Ser saudável é bom para todo mundo, né? Se você é mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, comer saudável é bom para qualquer pessoa, né? Porque tem muito magro que é doente e muito gordinho também que até é saudável porque come coisas boas, mas come demais, né? Então, assim, ser saudável é sempre bom e ajuda nas emoções, né? Organização, bom sono, tentar se acalmar, se informar, fazer e autoestima, né? Tipo, é para mim, então eu vou fazer esse esforço que no começo é um esforço, porque qualquer mudança não é fácil, não é simples, mas que depois vira um hábito de vida. E você vai viver bem e normalmente como qualquer pessoa, só que mais saudável do que certas outras. Muito bom, Rê, obrigada, viu? E você, Lê, quais as dicas da Nutri aí para... Isso, pegando esse gancho, né, falando que como a gente é um ser completo, né, precisamos refletir, né, isso também na nossa alimentação. Então, sempre, né, ter uma alimentação balanceada, atividade física, isso é importante. Também uma questão de frisar é monitorar a glicemia, né, constantemente. Quem possui a doença, de estar monitorando, tem casos que necessitam de medicamentos, né? E então, a vida saudável mais vida ativa é uma melhora da sensibilidade à insulina e diminuição da glicemia. E o tratamento nutricional, o que a gente mais faz? Como a gente fala para a prevenção e para o tratamento, desembale menos e descasque mais. Né, Rosi? Eu adoro esse lema e a gente não pode esquecer. Vai desembalando uma coisa, você lembra da Lê, que aí você fica até com remorso e fala, não, vou descascar algo. Ai, gente, é um lema que também uso para tudo, desembale menos e descasque mais, né? Sempre pense nos alimentos mais frequentes e menos frequentes na sua rotina. E que os alimentos mais frequentes sejam o quê? Os alimentos mais naturais, né? De preferência que contenham fibras, como os grãos integrais, como a gente acha, assim, mandioca, acaba sendo um carboidrato, né? Diferenciado, mais complexo. A gente tem um grupo de alimentos naturais que fazem bem para o nosso organismo, né? E também reduzir, né, diminuir, desembalar menos, o que significa? Literalmente desembalar menos, mas também você diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos de fast food, né, também, que acaba sendo aqueles alimentos mais rápidos, né, mas só que pode ter um comprometimento maior para a saúde a longo prazo. Ter essa autonomia de ler os rótulos é muito importante, gente. Você pegar o alimento lá na prateleira, ler o rótulo dele, saber interpretar aquilo que está escrito é muito importante. Tanto que eu vou citar alguns nomes de alguns açúcares disfarçados, né? Que tem muitos alimentos que a gente vê, olha, não tem açúcar,
Mas se a gente for ver, na verdade tem, só que em nomes diferentes. Ó, glicose, frutose, lactose, glucose. Esse ose aí no final, ó, já vamos sacar um pouquinho que tem açúcar disfarçado, dextrose, maltodextrina, agave, xarope de milho, sacarose, e entre outros também. Mas esses são os mais utilizados na indústria, né? Que é muito fácil da gente ver um alimento, contém xarope de milho, ou contém glucose, né? Acaba sendo muito utilizado na indústria, né? Alguns nomes, principalmente com esse ose no final, a gente já associa com açúcar, né? E também o excesso de massas, de pães, principalmente de farinha refinada, também pode comprometer a nossa saúde, pois ali no final, né, esse tipo de carboidrato ele é um açúcar, né, lá no metabolismo, ele se transforma em açúcar. Então, com um tratamento correto, com uma conduta nutricional correta, a gente consegue prevenir e tratar quem já tem a diabetes, né? Com a ingestão adequada de carboidrato. Então, por exemplo, eu tenho diabetes, eu nunca mais vou comer carboidrato? Não é bem assim. A gente tem que entender o que é e entender a quantidade que você vai poder consumir. E o tratamento, que nem eu falo, o tratamento nutricional é muito individualizado, né? Porque nós temos metabolismos diferentes, nós temos genéticas diferentes, nós somos seres diferentes uns dos outros e precisamos de necessidades diferentes. Nutricionais também, quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, né? A ingestão, tanto que a gente tem que se ligar também na ingestão de gordura e na prevenção, eu costumo citar bastante os alimentos antioxidantes, né? Que contém ali compostos bioativos que apresentam essa propriedade que é anti-inflamatória, né? Que é muito importante a gente estar inserindo na nossa alimentação. E isso a gente encontra o quê? Na natureza, gente. A gente encontra, por exemplo, o resveratrol, que a gente encontra na uva, né? Aquela camada bem roxinha da uva, a casca, a parte de dentro também. A gente encontra no cacau, a gente encontra no amendoim, e também no vinho tinto ali, com a quantidade ali moderada, por favor, na quantidade ali moderada, a gente encontra o resveratrol, a gente também encontra propriedades, compostos bioativos na cúrcuma. O açafrão da terra, gente, ele é riquíssimo em propriedades anti-inflamatórias, a gente está temperando ali o arroz, por exemplo, ou a nossa comida com cúrcuma, ele também fica rico, né, em compostos bioativos, né? A canela, as gorduras consideradas boas, como o azeite, as oleaginosas, o abacate, né? A gente também encontra essas propriedades que são antioxidantes, que fazem bem para a nossa saúde, fora frutas vermelhas e arroxeadas, as cítricas, o beta-caroteno que a gente encontra nos alimentos de cor laranja, né? As abóboras, a cenoura. Então, na natureza, a gente encontra uma diversidade tão rica de alimentos que fazem bem para a nossa saúde. E, claro, todos os alimentos a gente tem que ter uma quantidade, não é porque, então é saudável, então eu vou comer bastante. Então, tudo é a quantidade que você consome determinado alimento, né? E também, por exemplo, então eu nunca mais vou poder comer, por exemplo, uma torta normal, de liquidificador, de farinha branca. Não quer dizer que você nunca mais vai comer. Quer dizer que a sua frequência disso vai diminuir, né? Até você que tem diabetes. A gente tem que criar essa autonomia de escolher o melhor alimento que a gente vai comer, o que a gente vai colocar para dentro da gente, o que vai nos nutrir. E a gente tem que se nutrir de alimentos bons, de alimentos que nos fazem bem, e tanto que o comer também é social, né? Eu sempre gosto de falar isso, que isso tira aquela mentalidade, né? Aquela caixinha de mentalidade assim fechada, sabe? Sobre os alimentos. Então, você ter uma boa relação com a comida faz toda a diferença. Quem tem diabetes, que, né, como a Rê falou, a cabeça fica a milhão, né, de, oh meu Deus, eu nunca mais vou comer tal alimento, minha vida vai mudar, minha vida vai acabar,
né? Então, vira aquele turbilhão de emoções, quanto na prevenção também. Então, é muito importante a gente inserir, né? Eu sempre trabalho com a inserção de alimentos, né? Muitas vezes. Para você estar, muitas vezes, aprendendo a comer determinados alimentos que não fazem parte da sua rotina e que são benéficos, e diminuindo ali, né, bastante a frequência daquilo que não faz bem a longo prazo para o nosso organismo, né? E também o padrão alimentar, ele é variado, né, bem variado, e não é isolado em determinado nutriente. E algo que eu gostaria de falar também é quanto à suplementação, que nem sempre é necessária, né? Um adendo, né? Que o excesso de antioxidantes pode pode oxidar, pode dar o efeito contrário. Então, é muito importante a gente se atentar na nossa alimentação e, se necessário, se houver deficiência, se houver necessidade, a gente entra com suplementação. Mas tudo com orientação profissional, né, direitinho, orientação principalmente de nutricionista que vai estar te ajudando, que pode prescrever um plano alimentar de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que você precisa, com o que o seu corpo precisa, e trabalhando, né, essa autonomia alimentar e melhorando essa relação com a comida, a sua relação consigo mesmo. Isso é bem legal, né? Tá juntando essa equipe multiprofissional para estar cuidando bem da nossa saúde, que a gente precisa muito, né? A gente está Com certeza. cuidando e se atentando para a saúde. Muito bem, muito bom, Lê. E eu acho que é muito importante esse ponto final aí, que eu acho que as emoções é a base de tudo. Por isso que eu acho que nem só a nutricionista e nem só o tratamento psicológico faz sentido sozinhos. A gente tem que somar essa ajuda, né? Infelizmente, a gente não tem isso no atendimento público, mas eu acho que a gente está aqui nesse momento exatamente dividindo esse apoio, né, com as pessoas, para mostrar que precisa trabalhar essas duas vertentes, né? Aí tem uma última pergunta de curiosidade para eu fazer uma pergunta do público, que nosso tempo está acabando. O que é o termo diabesidade, que eu já li em alguns lugares e fico muito curiosa? Você sabe me explicar, Rê? Sim, diabesidade é tipo uma nova nomenclatura, uma nova doença, digamos assim, que é quando o diabetes é somado à obesidade, porque nem Entendi. todo obeso é diabético, né? E nem todo diabético é obeso. Quando junta obesidade com o diabetes, aí complica um pouco mais as coisas, porque junta a parte clínica dos dois, né? Entendi. A base dos dois é a mesma, é a resistência insulínica. O que nos engorda é a resistência insulínica também, aquela parte que eu expliquei antes, que a insulina também, o excesso de glicose, ela transforma em gordura. Então, por exemplo, muito comum é essa gordura abdominal, já mostra que a pessoa que já está com uma gordura abdominal grande tem uma predisposição a ter diabetes, que ela não é ainda. Ah, entendi. Porque é justamente a resistência insulínica. Então, aí, além de tudo que o diabetes traz de complicações clínicas, tem a parte que a obesidade traz também de complicações clínicas. Os riscos clínicas. da obesidade, né? E hoje está aumentando muito, tanto a obesidade, né, a taxa de obesos no Brasil e no mundo está aumentando muito, e a taxa também do diabetes tipo 2, que está crescendo também absurdamente muito por causa da alimentação, né? Que também todos esses carboidratos que nós falamos durante essa uma hora, eles são alimentos mais baratos, né? Então, é o que a maioria da população acaba consumindo, que não são super saudáveis, mas são acessíveis, né? E mais práticos no dia a dia também, né? E só pegando um... só pegando mas às vezes você carregar uma maçãzinha também é fácil, né, gente? Não é tão caro assim, né? A pessoa tem que ser criativo também. Isso. Só pegando um gancho, Rê, aí quando você falou do diabetes 2, a pergunta da Jaque, para a gente responder a pergunta dela, ela fala que a avó dela desenvolveu diabetes tipo 2
apesar de estar relacionado ao tipo de vida que ela leva, há algum indício que haja uma predisposição genética para desenvolver a diabetes tipo 2? Ou seja, tal predisposição pode ser hereditária da tipo 2? Pode. Tem a predisposição genética, tem da tipo 2. Mesmo da tipo 2. Então tem que é tomar que, assim, cuidado redobrado, quem tem a família. É que 95% dos casos já diagnosticados de diabetes tipo 2 não tem a ver com a carga genética. 5% só que tem a ver com relação endógena, né? Que é a predisposição do organismo, genética. Mas só 5%. O resto é modo de vida mesmo. Sedentarismo e alimentação ruim. Em síntese, né, a gente resumindo o nosso encontro, todo mundo devia estar preocupado com isso, independente da gente ter casos na família ou não, né? Porque envolve, assim, acho que levando a fala da Rejane lá no começo, a alimentação influencia em todas as nossas emoções, na nossa ansiedade, no nosso bem-estar como um todo. A atividade física aumenta o nosso bem-estar e se alimentar bem traz saúde de uma forma geral, né? E aí eu reforço a qualidade dessas duas profissionais, que eu as conheço na prática. Quero vou pedir para o Júlio compartilhar aqui com a gente o telefone delas, e elas são sempre muito solícitas, falo isso por mim, assim, pelo atendimento delas. Então, acho que posso deixar o contato de vocês, né, para quem quiser falar com vocês, ficar à vontade. Nós atendemos online, para quem não mora... É verdade. Eu que moro em São Paulo, para quem mora fora de São Paulo também. Culturalmente, né, Rê? Você faz isso mesmo muito antes da pandemia, né? Isso é muito tempo. Eu fui atendida pela Rê há mais de 10 anos, pela minha correria, a Rê me atendia online, dava muito certo, era muito já bom. atendo há muitos anos Ela online. me ajudou muito. Então, é isso, gente. Quero agradecer a participação de todos, espero que tenha sido útil para vocês. Para mim, sempre é útil falar com vocês duas. Agradeço muito a presença de todos e agradeço de novo a disposição de vocês estarem aqui, tomando uma hora da noite de vocês, fora o tempo que vocês trabalharam na ideia com a gente. Agradeço mesmo, tá bom? Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Nós vamos deixar esse vídeo disponível no YouTube também. Vocês podem compartilhar em todos os canais de vocês. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite.